Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Como eu já informei a vocês no Slack, estou de atestado, tive uma lesão no menisco e estou aí com 7 dias de atestado, mas para não nos prejudicar, eu decidi gravar a aula, né? Para que a gente pudesse finalizar o conteúdo essa semana, tá? Já que vocês, como eu expliquei lá no Slack, têm o projeto final e precisam se dedicar ao projeto final, inclusive utilizando os conteúdos abordados nas nossas aulas. Então essa é a nossa 27ª aula, diferente do que está aí em tela, não é uma aula presencial, tá? É uma aula assíncrona, onde nós iremos trabalhar com junções. Eu venho falando desde o início do curso, desde o início, na verdade, em que começamos a trabalhar com SQL, sobre a importância desse tema em específico, que são as junções. Hoje nós trabalharemos com junções internas e junções naturais. Então, junção interna. A junção interna, primeiro a gente precisa entender o termo junção. Junção é juntar, né? Vem de juntar. Então, nesse caso, juntar duas tabelas. A gente viu aí nas operações de conjuntos algumas operações que têm essa proposta de juntar duas tabelas. União, interseção, produto cartesiano, são operações que nos permitem juntar. Mas, na união, se vocês lembrarem bem, aquela operação me permite juntar de forma vertical, ou seja, uma tabela A unida com a tabela B, o meu número de tuplas vai ser A mais B. Não existe uma seleção, não existe uma condição que me faz selecionar quais atributos combinados com quais atributos de outra tabela eu quero recuperar. A interseção, não muito diferente da união, tem o mesmo propósito no que diz respeito a unir duas tabelas, só que nesse aspecto que elas de alguma maneira se intercedem, né? Ou seja, que tem elementos, valores em comum. E nesse caso, os domínios têm que ser iguais pelo mesmo motivo da união, porque ela retorna tuplas, uma tabela maior, ou melhor, uma tabela maior ou menor, a depender da interseção, combinando somente valores de forma vertical. E o produto cartesiano, diferentemente da união e da interseção, combina duas relações e faz com que essa combinação seja não somente vertical, seja também horizontal. E especialmente horizontal, ele combina todas as tuplas de uma tabela com todas as tuplas da outra tabela. E é aí que entra a junção, porque a gente vai ver já agora no início, e eu vou reforçar ao final, que uma junção nada mais é do que um produto cartesiano com a condição de seleção, tá? Vamos pensar aqui. Eu tenho então a junção como a combinação de registro de duas tabelas, diferentemente da interseção, baseado agora em uma coluna em específico. A interseção fazia o quê? Pegava todas aquelas tuplas das duas tabelas que eram iguais. Agora não. Agora eu vou fazer o quê? Pegar todas as tuplas que em um ou mais atributos ou colunas combinam. Não precisa necessariamente ser as duas tuplas iguais. Então, basicamente, a sintaxe do comando inner join ou simplesmente join, inner, interna, join, junção, tá? É utilizada da seguinte forma: comando select, as colunas que serão projetadas, tá? Não são colunas que diz respeito à seleção, a condição de seleção, ou seja, select colunas. Que colunas? From tabela 1 juntada, ou seja, com uma junção interna com a tabela 2. Agora essa junção vai ser aonde? Olha só, on, nome da coluna igual ao nome da coluna. Ou seja, junte essas duas tabelas, certo? Mostrando as colunas resultantes, mas somente daquelas tuplas que tiverem essa combinação de atributos. Vamos ver aqui na prática. Eu tenho aí duas relações: pedido, cliente, tá? Então, pedido tem três atributos: ID do pedido, identificador,
ID do cliente que fez esse pedido e a data desse pedido. O cliente, por sua vez, tem 5 atributos: seu ID, seu nome, o contato, a cidade e o F. Então veja bem, aqui fica fácil, claro, isso aqui é só um snapshot de uma parte de cada uma das tabelas, né, um banco de dados fictício, mas você veja que eu tenho aqui este pedido foi feito por quem? Por fulano Lima Beltrão. Estes 2 pedidos não estão sendo mostrados aqui os clientes, tá? De forma proposital para que vocês entendam até onde a gente vai. Então veja bem, essa coluna ela é uma chave estrangeira para quem? Para esta coluna de ID, de cliente. Então ID cliente é uma chave referencial, é uma referência, uma chave estrangeira para a chave primária de cliente. Então, esta consulta que eu irei mostrar agora vai selecionar todos os registros de pedido e de cliente que de alguma maneira se relacionam. Então, select, aqui eu coloquei as colunas que eu quero no select, poderia ser todas. Selecione o ID de pedido, o nome do cliente, a data do pedido, from pedido, inner join ou simplesmente join cliente. Agora esse inner join vai ser onde? Vai ser onde eles se relacionam, ó, on pedido.id cliente igual a cliente.id. Então qual vai ser o resultado desse select? Vai ser simplesmente uma tabela com uma linha só, tá? Então aqui eu tenho, na verdade, a única linha onde ambas as tabelas se correlacionam através de uma junção, que poderia simplesmente ser expressa sem o inner. O inner, ele é opcional, tá? Então, entenda junção, como eu já disse, como sendo um produto cartesiano com uma seleção condicional. Então vamos aqui pensar o seguinte: qual seria o produto cartesiano entre pedido e cliente? A gente já viu isso na aula passada. Seria o quê? Seria a combinação de todas as tuplas de pedido com todas as tuplas de cliente. Ou seja, em SQL seria algo basicamente assim. A gente já viu isso, né? Basicamente com esse comando. Então eu vou fazer o quê? A combinação da primeira tupla de pedido com a primeira tupla de cliente. Tá aqui. Primeira tupla de pedido, segunda tupla de cliente. Tá aqui. Primeira tupla de pedido, terceira tupla de cliente. Tá aqui. E eu faço isso para toda a combinação possível com as duas relações. Só que isso aqui é o que? Produto cartesiano. Uma junção, ela tem que ter o que? Uma condição. Então na prática o comando é select tudo. Pode ver que eu coloquei aqui tudo. No exemplo anterior eu projetava algumas colunas. From pedido, join cliente, ou seja, entre pedido e cliente. Aonde? Onde ID cliente é igual ID cliente de pedido, tá? Então eu quero saber o que? Quais dessas duas colunas têm suas tuplas iguais? Nesse caso a gente observa que só a tupla de fulano Lima Beltrão, né? Então a gente observa que o resultado de uma junção entre pedido e cliente, como neste caso aqui, eu só tenho uma linha. Observe que aqui eu selecionei todos os atributos da junção, diferente do exemplo anterior, que eu tinha especificado. Eu quero somente o ID de pedido, o nome do cliente e a data do pedido, tá? Então, como exercício, fica inclusive interessante que vocês façam o quê? Criem tabelas pedido, cliente e façam essas junções e vejam, observem seus resultados, tá? Então, vamos agora ver outro exemplo. Tabela empregado e departamento. Eu tenho a tabela empregado com 3 atributos: CPF, nome, DNR, onde DNR é uma referência para o departamento. Então veja, Robson trabalha no departamento administrativo, João trabalha no departamento de engenharia, assim como Iana, André no administrativo e Laís e Pedro trabalham no departamento de vendas. Veja que o departamento de gerência não tem ninguém que trabalha nele. Então, esta consulta ela seleciona todos os funcionários dos respectivos departamentos, projetando quais atributos. Ele vai colocar de forma organizada o nome do empregado e o respectivo nome do departamento. Veja,
Eu preciso fazer uma junção porque eu não tenho na tabela empregado o nome do departamento. Eu tenho um número do departamento. Para pegar o nome, que era como eu queria, eu preciso de quê? Fazer essa junção. Então ele faz select, nome empregado, nome do departamento, from empregado, join, ou inner join, departamento. Aonde que eu vou fazer essa junção? Tem que ter um atributo que eles se relacionam entre si. Ou seja, não quer dizer que esses atributos eles tenham que ser simplesmente do mesmo domínio. Tem que ser do mesmo domínio. Mas eles têm que ter uma semântica, ou seja, um significado igual. Eu não posso simplesmente fazer CPF igual a NUM, porque CPF é uma coisa, tem uma semântica, tem um significado, e NUM é um número de departamento, tem outro significado. Então o óbvio vai fazer o quê? DNR igual a NUM, tá? Então empregado.dnr igual a departamento.num. E quando eu faço isso, portanto, eu tenho esse resultado. Veja, empregado.nome está aqui com seus respectivos departamentos em que os mesmos trabalham. E esse inner join ele poderia ser facilmente substituído pelo join. Repetindo, o inner ele não é obrigatório, tá? Eu posso ainda usar um alias. Veja, no exemplo anterior eu tinha aqui sem uso de alias. Qual é o problema que eu tenho aqui? É que não é exatamente um problema. Eu tenho uma tabela resultante que tem dois. O cabeçalho de cada um dos atributos é igual. Isso seria um problema caso eu desenvolvesse uma aplicação para recuperar esses valores e eu quisesse me referir ao nome dos atributos. Como os nomes são iguais, isso poderia me trazer problemas. Como é que eu posso resolver isso? Criando alias. Então veja, empregado.nome deixou de ser simplesmente nome, já que tem um atributo nome, e passou a ser nome. Departamento.nome, que na tabela original era nome, passou a ser denome. Tá? E da mesma forma eu posso ignorar o inner. Eu posso simplesmente usar o join. Terceiro exemplo, empregado e cargo. Eu tenho aqui a tabela empregado, CPF, nome, cargo. E a tabela cargo, ID, nome, que é o nome do cargo, salário. Ou seja, quem é caixa ganha R$ 1.200. Quem é vendedor ganha R$ 1.400. Quem é gerente ganha R$ 2.200. Veja, João e Carlos são caixa. Então, portanto, por essa relação, eu posso notar que ambos ganham 1.200. Maria, por sua vez, é vendedora, ganha 1.400. Tadeu não tem cargo. Provavelmente Tadeu é um sócio administrativo, enfim, supervisor, é algum cargo que não está aqui no nosso banco de dados. Então, esta consulta recupera todos os funcionários com seus respectivos nomes e seus salários. Veja, é uma consulta que não teria como fazer usando só uma tabela. Por quê? Porque eu não tenho na tabela empregado o salário do funcionário. Eu não tenho na tabela cargo o nome dos funcionários. Seria uma tabela não normalizada se assim tivesse. Inclusive a gente viu um exemplo exatamente como esse quando a gente estudou normalização. Então veja, como é que eu resolvo isso? Conjunção. Select empregado.nome, cargo.salário, envolvendo quem? Empregado e cargo, from empregado, inner join ou simplesmente join cargo, aonde? Onde o cargo seja igual ao ID do cargo. Então nesse caso eu tenho João que ganha 1.200, Maria que ganha 1.400, Carlos que ganha 2.200. Bruno, e onde é que está Tadeu? Como Tadeu não tem tupla correspondente em cargo, ele simplesmente não vai aparecer na minha tabela resultante, tá? A gente vai ver qual tipo de junção eu tenho que especificar para que apareça. Nesse caso seria ou uma junção à esquerda, especificamente nesse caso seria interessante, ou uma junção à direita, que a gente vai ver estudar daqui a 2 aulas. Embora eu tenha dito a vocês que essa é a última semana, eu acho que é interessante eu gravar uma aula excedente ou duas para que a gente possa finalizar essa parte de junção à esquerda e à direita, tá? Mas vamos lá, vamos avançar. Então, junção interna implícita, a junção que vimos aqui usa o operador join ou inner join. Mas não é usual usar esses operadores dessa maneira. Quando a gente está trabalhando com SQL, a gente ignora esses operadores e coloca simplesmente a seleção de junção. Ou seja, uma junção ela é um produto cartesiano com o quê? Com uma junção. Essa condição where é chamada de condição de junção. Fica no lugar daquele on quando a gente usa o quê? O operador join ou
ou inner join. Então veja só, se eu quiser recuperar o registro de todos os de pedidos e clientes que se relacionam, usando o inner join, como a gente estudou até aqui, seria assim, a gente já conhece. Sem usar o inner join, o que é mais comum e que vocês obviamente vão preferir, basta fazer o que? Select, veja, são os mesmos atributos na projeção, from pedido, vírgula, cliente. Antes eu tinha que from pedido, inner join ou join cliente, agora eu tenho pedido from cliente. Onde é que estava a condição de junção? Estava aqui, ó, no ONU. Olha agora, where pedido, ponto id cliente, igual a cliente, ponto id. Não muda muita coisa. Facilita a nossa vida, né? É mais fácil de entender. Outro exemplo, o de departamento e empregado. Olha aqui o exemplo. Ele com o join ou inner join, e aqui ele sem o join ou sem o inner join, ou seja, sem o operador de junção, basicamente separando as tabelas com vírgula. A gente já tinha visto isso nas nossas aulas. Eu sempre faço questão de introduzir já conceitos de SQL. A gente já tinha visto isso em nossas aulas, para os que tiverem aí boa memória, tá? Terceiro exemplo, eu tenho aqui, ó, empregado e cargo. Então com join e aqui sem join, usando apenas separador de vírgula e a condição de junção. Olha só esse quarto exemplo, empregado e departamento. Elabore uma consulta que recupere o nome de todos os funcionários, nesse caso pnome, que trabalham no departamento pesquisa. Como é que seria? Olha só, eu tenho que, além de ter uma relação entre empregado e departamento, eu especifiquei uma condição específica que o nome do departamento de pesquisa tem que ser departamento de pesquisa, tá? Então como é que eu faço isso? Olha só, seleciono pnome from empregado, vírgula, departamento, where, primeiro, condição de junção, where DNR é igual a dnúmero. Mas para por aí, porque se eu fizesse DNR igual a dnúmero, o que é que ia acontecer? Ele ia retornar João pesquisa, Fernando pesquisa, Alice administração, Jennifer administração, Ronaldo pesquisa, Joyce pesquisa, André administração, Jorge matriz. Mas não é isso que ele quer. Ele quer que além disso, ou seja, além da correlação de junção, tem que retornar somente quem? Aqueles em que o dnome é igual à pesquisa. Então nesse caso ele retorna só João, Fernando, Ronaldo, Joyce, tá? E somente essa coluna, né? Na verdade aqui eu coloquei o resultado com 5 colunas, mas na verdade ele só retorna pnome. Então veja, aqui eu tenho a minha condição de junção e aqui a minha condição de seleção, tá? Eu vou até alterar esse slide para que fique mais claro esse resultado, especificando somente pnome. Junção natural. Junção natural nada mais é do que uma junção, tá? Uma junção, mas onde eu não especifico o atributo de junção ou a condição de junção. Por quê? Porque ambas as relações envolvidas na junção, elas possuem um atributo que tem nome igual e domínio igual. Quando isso ocorrer, ele vai entender que aquela é a condição de junção. A gente chama esse atributo de equijunção. E a gente usa para isso o operador natural join. Eu não posso usar vírgulas. Se eu usar as tabelas separadas por vírgula, ele vai entender que é a junção interna. Para usar especificamente e explicitamente natural join, eu tenho que usar o operador natural join. Tá? Então vamos ver aqui um exemplo. Considere que eu tenho aí duas tabelas. Tabela empregado, que tem o quê? 4 atributos, nome, CPF, endereço e DNO. Onde DNO é uma referência para DNR da tabela departamento, ou seja, DNO é o número do departamento. A gente já conhece esse esquema. E eu tenho a tabela departamento, que tem DNOME, nome do departamento, DNR, que é o número do departamento, e GCPF, que é o quê? É uma referência para o CPF de empregado, que seria aquele empregado que gerencia o departamento. Então, nesse caso, eu posso utilizar duas junções naturais. Veja bem, eu tenho dois atributos em cada uma das tabelas que representam a mesma coisa. Em empregado, eu tenho CPF, que lá em departamento tem GCPF. Em empregado, eu tenho DNO,
que lá em departamento é DNR. Aí depende da minha escolha, o que eu quero recuperar. Se eu quiser recuperar todos os empregados que trabalham num departamento, eu uso DNO com DNR. Se eu quiser recuperar todos os funcionários que gerenciam o departamento, eu uso CPF com GCPF. Depende do que eu quero, tá? Mas aí você pode perguntar, Bruno, mas CPF não tem o mesmo nome de GCPF. DNO não tem o mesmo nome de DNR. Afinal, aqui você diz o quê? Que eles têm que ter o mesmo nome e o mesmo domínio. Aí você pode usar o quê? Alias, para resolver isso. Então, em ambas as situações, note que os atributos podem estar envolvidos na junção, não possuem os mesmos nomes. Por isso é necessário renomear o esquema em tempo de execução da consulta. Como é que a gente faz isso? Olha só. Select nome, endereço, from empregado, natural join. O que é que isso vai me retornar? Então essa consulta ela retornaria em erro, porque elas não têm o que? As tabelas não têm nomes de atributos iguais. Então é por isso que eu tenho que fazer o que? O alias que eu já disse. Select nome, denome, from empregado, natural join, departamento, as, ou seja, a gente já conhece o as, departamento como sendo o que? Aí chamei de dept. Olha só, departamento era denome, DNR e GCPF. Olha agora, denome, DNO e GCPF. O que é que tem interessante aí? Que agora DNR passou a ser DNO, que é exatamente o mesmo nome da tabela do atributo DNO da tabela empregado. Então isso aqui eu consigo recuperar todos os empregados que trabalham em seus respectivos todos os empregados que trabalham nos seus respectivos departamentos, tá? Por quê? Porque o atributo de junção é DNO e DNR, que passou a ser chamado DNO, tá? Beleza. Aqui eu poderia ter colocado 2 para ficar claro que refere-se a essa consulta aqui, tá? Porque pode ser que você crie a confusão achando que é referente a essa, não é? Mas vamos lá. E agora? Eu poderia ter alternado essa ordem, mas enfim, eu não vou nem mudar no slide para não confundir vocês. E agora eu posso simplesmente fazer o quê? Select nome, denome, from empregado, natural join, departamento, as dept, onde agora o atributo de ecoinjunção vai ser o CPF. Ou seja, ele vai retornar todos os empregados que gerenciam um departamento, ou seja, o nome do empregado e o nome do departamento que o mesmo gerencia, uma vez que o atributo de junção é CPF com GCPF, que eu renomeei aqui, tá? E aí, o que aconteceria nesta situação? Veja só, eu tenho aí, selecione o nome, vírgula, nome. Então já sei que nome é de empregado e esse outro nome, opa, aqui tem um errinho, deixa eu corrigir isso, tá? Empregado, natural join, departamento. Pronto. Vamos lá. Então olha só. Pronto. O que aconteceria nesta situação? Onde eu tenho select nome, vírgula, denome, from empregado. Nome é de quem? Veja, nome é de empregado. Natural join, departamento, as, opa, renomeei. Denome é de quem? Denome é departamento. Mas veja só. Departamento era denome, DNR e GCPF. Ele renomeou para denome, manteve, DNO e CPF. Aí a pergunta é, o que aconteceria nessa situação? O que aconteceria? Veja, eu tenho dois atributos agora. Eu tenho dois atributos iguais entre as relações. Eu tenho DNO, DNO, CPF, CPF. O que será que acontece nessa situação? E aí eu vou deixar para você comentar lá na publicação do Classroom referente a essa aula, o que é que vai acontecer. Para isso você vai ter que criar essas tabelas, create table, inserir os dados, avaliar o resultado, ou se você já saber
sem precisar avaliar, coloque lá a sua resposta. Tá bom, pessoal? Valeu, tchau, tchau.